A competição Novos Diretores da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo reúne realizadores de diversos países que tenham dirigido apenas um ou dois longas. Este ano, o Brasil está presente com 13 títulos. Carlos, devolve minhas coisas! Preparado? Então vou lá, hein? Presta atenção. O filme se chama Meio Irmão, é uma ficção. E ele conta a história de uma menina de 16 anos cuja mãe desapareceu em situação suspeita. E ela, então, diante das dificuldades materiais, ela é obrigada a procurar um meio-irmão com quem ela tem pouco contato. A gente fez uma grande pesquisa com atores de grupos da periferia de São Paulo. Então, a gente fez uma preparação intensa. Foram 3 meses de trabalho com os atores, com uma preparadora de atores. Então eu não estou trabalhando com atores famosos, mas são realmente muito bons atores. Pra ela ficar mais boa, só tá faltando muito. O filme chama Zog Nazaré, se passa nos bastidores de um grupo de maracatu rural em Nazaré da Mata, Pernambuco. Mostra os brincantes, os folgazões, tipo, por trás das fantasias, assim. E a gente pega todas as histórias que eram do passado do maracatu, que é a parte de suspense, do sobrenatural, dos caboclos de lança, e a gente transporta para o dia de hoje. Quando eu conheci algumas pessoas do Cambinda Brasileira, que é o maracatu que a gente filmou, eu comecei a ter vontade de fazer uma ficção. E aí foi quando, na verdade, eu percebi que eles também estavam preferindo uma ficção do que um documentário. Então foi um grande jogo que a gente fez, porque as pessoas que fazem maracatu são artistas natos, assim. Foi incrível, assim, o trabalho. Então a gente teve um trabalho de preparação de elenco bem intenso e a gente ensaiou bastante e construiu a narrativa do filme juntos. Tô pra arrumar um trampo aí. Não tá contratando, não? Não. Posso substituir quem falta. No momento agora a gente não tá pegando ninguém. Estou apresentando Sócrates, que é o meu primeiro longa-metragem como diretor e o primeiro longa-metragem do Instituto Querô, que produziu esse filme. E é sobre um menino jovem de 15 anos de idade, morador da periferia da Baixada Santista. E a mãe dele falece na primeira cena. E é sobre a luta dele pela sobrevivência e enfrentando as situações de racismo, homofobia. E é sobre a coragem dele para continuar vivendo perante todos esses problemas. Eu tive a ideia para esse roteiro depois da minha mãe falecer. Foi uma época muito difícil e muito solitário para mim. Apresentei o roteiro para a Tami Weiss, que é a coordenadora do Instituto Querô, e a gente formou uma parceria para trabalhar com os jovens, e todos os jovens participaram desse processo do começo até o fim, e tocando também no set. Então foi um filme realmente feito por eles e para eles, porque representa eles e eles que fizeram o filme. A programação da mostra sempre contou com vários documentários brasileiros. Em 2018, 5 deles estão participando da competição Novos Diretores. Estamos gravando o dia em que o morro descer e não for carnaval. A vida do percussionista Wilson das Neves é retratada em O Samba é Meu Dom, de Cristiano Abud. Tá gostando? No documentário Filme Ensaio, a atriz Maria Flor registra a montagem de uma peça teatral e acaba se identificando com a obra. Tá nervosa? Não. Meu filme chama Cravos, é um documentário sobre a família Cravo, dos artistas baianos Mário Cravo Júnior, Mário Cravo Neto e o Christian Cravo. São 3 gerações. E o filme é sobre essa relação tumultuada ali, intensa, produtiva, desses 3 homens. E é um filme sobre família também. O filme é extremamente visual. Não só por causa dos fotógrafos e por causa da escultura, mas ao longo de 4 anos eu acompanhei o Christian num trabalho longo dele de fotografia em 3 viagens pela África. E não só isso, tem uma intimidade, uma cumplicidade, porque o que me interessava nisso tudo é o ambiente. Em que ambiente é esse que produz 3 gerações super talentosas de artistas? E o Mariozinho tem esses registros que eram totalmente da intimidade. O artista é um ser emocional, porra! O nome do filme é Um Dia para Suzana e ele retrata o dia a dia da atleta paralímpica Suzana Schnardorf, na luta dela contra a atrofia múltipla de sistemas e o objetivo dela de chegar nas Paralimpíadas.
É um tema um pouco delicado, né? A gente, na verdade, teve bastante cuidado para tratar da questão da doença. A gente foi no limite até onde a personagem queria expor a questão dos tratamentos. E o tratamento mais importante, na verdade, nem foi em relação à doença, foi em relação à família. Porque ela é mãe e ela é filha. E ela vive uma situação muito delicada, familiar, por causa da questão da doença e do fato dela ser atleta e também se ausentar muito da sua família, né? E nem sempre isso é tão simples de ser compreendido. Então esse foi, na verdade, o maior desafio desse filme. Bastante ansiosa pela reação das pessoas aí, eu acho que só de poder mostrar assim, um pouquinho da minha história, contar aí minha luta diária aí já é muito bacana, né? Das pessoas verem que é difícil, mas vai, né? Então acho que esse é o maior legado que o filme vai deixar, né? O 5º documentário brasileiro presente na competição Novos Diretores é uma coprodução do Canal Brasil que resgata a trajetória daquele que é considerado um dos pioneiros do nosso cinema, Humberto Mauro. Só uma coisa, o que o senhor acha que é cinema? Então disse aí, o cinema é cachoeira. Isso ficou. O sujeito vê uma cachoeira, pensa logo em cinema. Né? O cinema é cachoeira. É um filme que tem todos esses aspectos, né? Tem um aspecto afetivo, justamente por eu ser sobrinho neto do Humberto Mauro, né? O meu avô era irmão do Humberto Mauro e o meu avô era uma das pessoas mais ligadas a ele, né? E tem o aspecto do cinema mesmo em si, né? O filme, ele é um filme sobre cinema. A narrativa do filme, ela é uma narrativa, digamos, mais sensorial do que propriamente lógica. E a ideia era colocar o Humberto Mauro vivo em cena, não analisado por ninguém, não Humberto Mauro no museu, mas Humberto Mauro vivo. Para quem não conhece a história dele, ele foi um dos primeiros cineastas do Brasil, né? Ele começou a fazer cinema nos anos 20, trabalhou durante 50 anos, meio século de produção, e entre longas, médias e curtas, ele fez mais de 300 filmes. Então é uma obra muito grande e a gente usou aí uns 100 filmes, mais ou menos, e desses 100, 70 entraram na edição. Então foi um árduo trabalho de garimpo. Foi um pouquinho mais de um ano trabalhando nesse filme com esse material de arquivo. E também aí todo o trabalho de você recuperar esse arquivo também, né? Questão de natureza, tem momentos de natureza que se você não filmar, não filma mais nunca. Nunca ela vai se apresentar daquele mesmo jeito. Outra coprodução do Canal Brasil que está participando da competição Novos Diretores é Deslembro. É a história de uma menina que tenta se lembrar do que aconteceu com ela, da história do pai dela. Ele se passa logo depois da ditadura, na anistia. E a ficção, eu senti necessidade porque eu queria ir mais fundo em certas questões. E como é que a gente lembra quando a gente se torna adolescente, nesse momento de transição da vida e que ao mesmo tempo tem uma ruptura, a gente volta para um país onde a gente nasceu, mas não se lembra, ou se lembra muito pouco, onde o nosso pai morreu, assassinado durante a ditadura. E como é que é não lembrar desse pai? Enfim, eu queria tratar de temas que tinham uma relação com isso, com essa subjetividade da memória, e de uma forma mais livre, que o documentário não me permitia, até porque eu saí um pouco da minha história, né? A competição Novos Diretores ainda conta com 4 filmes que resultaram de parcerias internacionais que incluem o Brasil. Olha. Argentinos e alemães se uniram a brasileiros para realizar Família Submersa de Maria Alché. Portugal, Brasil e França viabilizaram Pedro e Inês, O Amor Não Descansa, de Antônio Ferreira. O país ibérico também é parceiro na realização do filme Chuva é Cantoria na Aldeia dos Mortos. O filme acompanha um período de vida de alguns meses na vida de um adolescente Krao, que é o Yankee. Ele está a viver um processo muito complexo de transformação em pajé e ele acaba por fugir para a cidade de Itacajá, que é uma cidade no Tocantins próxima da terra indígena. Então é um jovem que está muito nesse conflito e nessa viagem ele acaba por entender uma série de coisas sobre a sua própria cultura, mas também questionando alguns paradigmas, né? É uma ficção. Na verdade, eu gosto de pensar no Chuva como uma reorganização de coisas que a gente viveu, que é uma junção de várias coisas, histórias que a gente escutou na aldeia. O Inhaque, quando a gente decidiu filmar ele trouxe muita coisa também da vida dele, então o núcleo familiar dele é todo real, a mulher dele, o filho, os familiares, a mãe. Mas claro, o pai dele está vivo, o pai dele não morreu, enfim. E aí o filme vai
andando por aí. Gilda Brasileiro contra o Esquecimento é uma produção independente que uniu Suíça, Brasil e Alemanha. Bom, o filme Gilda Brasileiro contra o Esquecimento, um documentário longa-metragem que trata da memória da escravidão no Vale do Paraíba. É a história de duas procuras. Uma procura é a procura da Gilda pela história da Rota Dória, que foi uma estrada que saía de São Sebastião e ia em direção a Salesópolis, hoje chama Salesópolis. O filme tem uma outra procura, que é a procura dos diretores pela memória da escravidão no Vale do Paraíba. E essa procura ela é impulsionada pelas fotos históricas do Marco Ferrez, que ele fez assim, a partir de 1880, mais ou menos, nas fazendas de café. Mas não só de novos diretores é feita a Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. Cineastas veteranos também estão mostrando por aqui seus trabalhos mais recentes. O cineasta Alain Fresnot trouxe o seu 6º longa-metragem, Uma Noite Não É Nada. É um filme de época. Então, em 1985, é o auge da AIDS. Então, a história é a história de um professor que fica fascinado por uma aluna aidética. Ele é assim, um professor meio em fim de carreira, não tem mais muitas emoções. E aí ele se atira dentro dessa aventura. Então, no fundo, é uma discussão sobre o amor, sobre a compaixão, sobre a obstinação e sobre a finitude. Acho que é um filme de maturidade, num certo sentido. Foi bom ter demorado para fazer, porque eu já fiz mais velho. Outro cineasta experiente que está participando da mostra é Cacá Diegues. Ele apresenta O Grande Circo Místico, filme que o Brasil escolheu para disputar uma vaga no Oscar 2019. Vera Holtz também participa da Mostra Internacional de Cinema aqui de São Paulo. Fala pra gente um pouquinho sobre esse documentário. É um documentário meio ficcional. Na realidade, eu fiz um projeto, eu queria homenagear a minha casa de Tatuí, que é de 1916, e o Evaldo meio que combinou, se ofereceu, fez uma proposta da gente fazer um documentário, e esse documentário, As Quatro Irmãs, é um fruto desse tempo, né? E eu trouxe as minhas 3 irmãs também para participar do documentário. A gente fala um pouquinho de família e pertencimento. É um filme familiar, intimista, mas eu queria buscar uma obra de arte a partir também de conflitos familiares e tudo. E eu, na verdade, fiz uma mise-en-scène assim, muito, quase carcerária às vezes, no sentido de eu montava os planos, montava a luz e para fazer vir, né, essa menina, a Vera Lúcia, do interior de Tatuí. Esse filme é uma espécie de fabulação de tudo aquilo que mais amo. Meu bem mais precioso. A minha verdadeira essência. Minha família. A Mostra de São Paulo segue até o dia 31 de outubro.